Para frente, para o alto e vamos de função. Ah, mas eles dizem, mas gente, não acaba essa função? Não, Função da função. Mas aí nós temos um detalhe. Já acabou a função afim, já acabou. Você já tem que construir uma fundamental da função afim, já tudo certinho. Já acabou a função quadrática, que tem uma variação gráfica bem extensa. Você tem que organizar. Eu lembro que nós fizemos uma tabelinha, são 6 gráficos diferentes, não é? Uhum. E falamos agora, por último, da função modular, que envolve meio que as duas. Anteriores. Né, que é a afim e a quadrática. E na aula de hoje, nós vamos começar uma função diferente, mas que também é bem legal. E é aquela coisa diferente, mas já é igual. Diferente, Consegue entender isso aí? É quase igual. É diferente, mas é parecido. Por quê? Porque hoje a gente vai ver um tipo de função, mas que a gente já deu uma introdução nela aí, na unidade 1. Então, assim, nada é totalmente novo, nada é totalmente diferente, porque a gente já vem numa pegada revisional, trazendo os pré-requisitos, os conteúdos que você precisa. Então, hoje a função é exponencial. Esse nome é bonito, né? Exponencial. O que isso significa quando fala Não é disposição, tá? Expoente. Expoente, muito bem. Se envolve expoente, envolve potência. Potência. Então, se envolve potência... Na potenciação é tudo diferente. Um número é base e o outro é o expoente. Legal, né? Então vamos ter que lembrar. Vai ter potência. Vai ter quiz. Então vai ter quiz. Com certeza. E vai ter que lembrar da nossa paródia, né? Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Claro, né? Você Professora Adelina, lembra da paródia? Então, vem com a gente à aula 49, onde a gente inicia um outro tipo de função. Vamos ver. Na aula 49, então, a gente vai para a nossa função exponencial na sua primeira parte, onde a gente vai entender alguns conceitos, né? O que é a exponencial, vamos pegar a canetinha aqui, o que é exponencial, vamos fazer aquela revisãozinha básica de potenciação e ainda trabalhar um pouquinho da notação científica, ou seja, lá na física, novamente vai ser usada essa expressão, né? Perfeito. Beleza, beleza? Vamos às habilidades da aula de hoje? Reconhecer a importância das funções exponenciais. Se ela é importante para alguma coisa, a gente vai chegar lá nas aplicações também, né? Isso mesmo. E aí, onde é que a gente aplica? Vamos lá? Mas antes disso, vamos ao oferecimento da aula de hoje. Vai para... Olha que legal, que lugar, né? As nossas escolas têm uns ambientes muito agradáveis, né? Porque na sua grande maioria são escolas rurais, aqui, né? Aqui já dava de jogar um futebolzinho. De areia. Tem uma areinha boa aqui, legal. Gostei desse campo aqui, não sei se é um campo. Um lugar agradável, um lugar amplo, uma escola bem arejada, pelo que parece, né? E essa escola fica onde? Não sei. A galera dessa escola já tá delirando ali, já tá no delírio, vamos lá! Nossa escola homenageada de hoje é a escola, vamos ver? Olha lá então, a Escola Boa Esperança. Onde fica, professor Maurício? Alta Floresta do Oeste. Ué, nós somos em Alta Floresta, não é? Fomos. Mas eu não lembro. Não, a gente foi nas escolas da comunidade indígena, né? Mas fica aqui o nosso beijo no coração aos alunos da Boa Esperança e o nosso abraço aos professores presenciais, tá? Sintam-se aqui conectados com a gente. É isso que a gente deseja, né? Que a gente esteja aí nesse clima agradável, nessa sintonia aí com vocês, tá bom? Beijão. Vamos lá então. E agora falando de função exponencial, afinal, o que é isso? Acho que a gente está indo para a escola aí, ó. Estamos no rumo da Boa Esperança. Eu gostei do nome, né? Boa Esperança. É um nome que nos traz algo legal, né? E afinal, o que é essa função exponencial? Quando a gente fala de expoente, né? Então, precisamos rever alguns tópicos da potenciação. E aí, olha só. A primeira conexão, exponencial, expoente, é uma conexão. Valor de expoente é potência. É hora do quiz. Vamos lá então, solta a vinheta que é hora do quiz. A hora do quiz!
vamos lembrar, né, os tópicos, os conhecimentos que vocês já adquiriram sobre potenciação. porque vai precisar, sim, senhor. Então, ao momento que a gente fala de função exponencial, equações exponenciais, precisamos saber resolver potenciação. Então, nessa pegada, a gente quer verificar aí se vocês realmente aprenderam. A aula aí da unidade 1, a gente fez 2 aulas de potenciação, né? Nós começamos uma revisão logo nas 4 primeiras aulas. Depois teve uma aula específica de potência. Propriedades, propriedades, tá? Então, quer dizer, é um assunto que vocês têm que estar dominando. Ah, professor, mas não dá para lembrar de tudo. Não, mas de alguma coisa tem que lembrar. E é isso que nós vamos fazer agora no quiz. Ver o que vocês lembram. Beleza, então. Vamos de pergunta de número 1. Olha lá. Na telinha, a pergunta de número 1 diz que todo número negativo elevado a um expoente ímpar tem como resposta um número negativo, positivo, quadrado, cúbico ou inverso. Ah, então agora temos 5 alternativas aqui, ó. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar tem como resposta um número. Para ficar menos abstrato, vamos botar um exemplo aqui? Então, um número negativo, por exemplo, menos 3. Menos 3. Elevado a um expoente ímpar, por exemplo, 3. 3 né? É ímpar. 3 é ímpar. Um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado é o quê? Negativo? É sempre positivo? É sempre quadrado? Não, quadrado eu já sei que não é, porque quadrado é específico, não é? Ó, aí, nas alternativas, quadrado e cúbico são números específicos, tá? Então não é, né? São números que têm a potência com um expoente ali específico. Aqui quer saber sobre o número negativo, expoente ímpar. Muito bem. Então, se não é quadrado, não é cúbico, eu fico entre resultados positivos, resultados negativos ou um resultado inverso? Isso, vamos ver. Qual dessas 3 que sobraram? Sobraram 3. Quais será? Vamos ver. Vamos ver aqui. Peraí, é ímpar o expoente? É ímpar, é expoente ímpar. Menos vezes menos vezes menos. Vamos fazer o menos 2 aqui, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2? Isso. É bom botar um parênteses, né, para não... Vamos lá, menos com menos? Mais. Mais com menos? Menos. 2 vezes 2? 4. 4. 2 vezes 4? 8. Então, o resultado negativo. Será que vai ser sempre assim? Com certeza, né? Porque se o expoente é ímpar, eu vou fazer a regra de sinal 3, 5 vezes e sempre vai dar resultado negativo. Professor, mas por que não é cúbico? Porque nós pegamos aqui o número 3 como ímpar. Mas podia ser 5, podia ser 7, podia ser 1. Cúbico é específico para o expoente 3. Muito cuidado. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, do mesmo jeito, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, sinal negativo. Então, de toda forma, se a gente tem um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. É negativo. Vamos à pergunta de número 2, vamos ver se a galera lembra. Na multiplicação de potência com mesma base, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, dividir, somar, subtrair ou potencializar. Fácil, né? Quem lembra da paródia aí do rap da potência, aqui tá perguntando, na multiplicação... É tudo diferente. Na potenciação. Na multiplicação, a gente tem mesma base, multiplicação, o que a gente faz com os expoentes? Todo mundo lembra? Aí tem aí, ó, letra A, multiplica, letra B, divide, letra C, soma, letra E, subtrai, ou na letra D, subtrai, e a letra E, potencializa. O que eu faço na multiplicação de potência com a mesma base? Essa daqui é aquela questão que tem que saber. Ninguém erra, ninguém erra. Tem que saber. Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar, né? E se for dividir... Não vou falar, porque sabe a outra questão, né? Então, vai me perguntar. Vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, tá querendo parodiar. Vamos lá no slide para mostrar para vocês um exemplo, né? Se a gente tem aí 3 elevado ao quadrado, por exemplo, vamos no slide? 3 elevado ao quadrado, vamos resolver juntos com vocês?
3 elevado ao quadrado, por exemplo, né? Vezes multiplicação de 3 elevado à quinta, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 7, né? Porque a gente soma os expoentes, isso está dentro das propriedades da potência, tá certo? Pergunta de número 3. Aplicando a propriedade correta da potenciação em 5 elevado a 12 vezes 5 elevado a 13, o resultado será 5 elevado a 1, 5 elevado a 156, 5 elevado a menos 1, 5 elevado a 25 ou 5 elevado a 0. Muito bem, com base no anterior, todo mundo já sabe essa, né? Muito fácil. Com certeza, se está multiplicando os expoentes, eu vou somar. Então, a resposta é 5 elevado a 25, porque a gente vai somar os bichinhos aqui, né? O 12 mais o 13, certo? Certo. Tranquilo até aí? Então, vamos à pergunta de número 4. Lembrando que o módulo trabalha com o valor absoluto de um número. Ao elevar um número negativo ou positivo ao quadrado, o resultado é sempre um número fracionário, um número 1, um número 0, um número negativo ou um número positivo. Quando fala sempre, né? Dá até medo, né? Sempre. Meu Deus do céu. Pesado, né? Sempre é meio profundo. Olha lá, eu tenho um número negativo elevado ao quadrado. Eu tenho um número positivo elevado ao quadrado. O resultado vai ser sempre o quê? Sempre fração? Não. Acho que não, né? O resultado vai ser sempre 1? Bom, para ser 1 eu lembro que tem que ser expoente 0. Ou quando a base é 1, né? Agora, sempre 0? Bom, 0 só vai ser se a base for 0, então tá fora. Tá fora. Ou é negativo ou é positivo. Opa, mas na questão 1, dizia que para ser negativo tem que ser expoente ímpar, não é? E 2 é par. Negativo ou positivo, então? Positivo. Claro, porque quando a gente faz menos 2 vezes menos 2, o resultado é? Mais 4. Mais 4, porque 2 vezes 2, 4, menos com menos, mais. E aqui do mesmo jeito, né? 2 vezes 2 vai dar 4 positivo. Então, sendo a base negativa ou positiva, se o expoente for ao quadrado, resultado positivo, tá? Pergunta de número 5, vamos lá? Vamos. Na pergunta de número 5. Na propriedade potência de potência. Potência de potência? Potência de potência. Acho que eu lembro, ó. Vamos lá. Outra propriedade, eu vou tomar ciência, não posso esquecer a potência de potência. Olha só como é fácil. Veja como fica. A base permanece e o expoente? Não. Faz o que? Soma, subtrai, multiplica, divide ou só fica igual? Agora eu tô igual o pagode da ofensa, né? Já quer dar a resposta. Dando a tendência deles responderem, né? Pra poder rimar, né? Só que lá eles fazem a rima pra dar errado. Fazer a rima pra dar errado. Aqui não, aqui é de verdade. Só não quero que fale, porque senão fica muito fácil. Olha só como é fácil, veja como fica, a base permanece e o expoente multiplica, né? Então, potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Vocês viram que a nossa revisão, toda ela com base na nossa paródia, né? Então, aprendeu o rap da potência, não esquece mais as propriedades, tá bom? Beleza. Vamos fazer um exemplo ali? Vamos lá? Então lá, na lousa, potência de potência. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo? Isso. A base permanece e o expoente multiplica. Então, vai ficar 2 elevado à sexta potência. Certinho, certinho? Certinho. E agora a gente vai fazer uma atividade interativa com vocês, onde a gente vai dobrar uma folha de papel, simples assim, né? Bem simples. Bem simples. Só dobrar. Só dobrar. A atividade é interativa, ou seja, o que a gente faz aqui, a gente gosta, a gente pede que vocês façam aí também, tá? Vamos na lousa rapidinho, só pra gente colocar a nossa imagem da atividade interativa? Volta lá no slide, rapidinho. Vamos lá, a gente coloca aqui a nossa imagem da atividade interativa, onde a gente vai fazer a dobradura de papel. Muito bem, vamos lá então. Temos uma folha de papel, beleza? Queremos que vocês peguem aí uma folha também, né? Pode ser uma folha de caderno? Pode. Pode, tranquilo. Né? A gente tem aqui uma folha sulfite, né? E vamos fazer a dobradura de papel, certo?
ela vai... Zero dobras, não tem dobra nenhuma. Quantos retângulos a gente tem? Só um. Só um? Só um. Retângulo, já sabem, né? Tá aqui. Só tem um. Zero dobras. Zero dobras. Vamos dobrar agora uma vez, vamos lá. Dobrando uma vez. Certinho? Todo mundo dobrou aí? Dobrou? Se dobramos uma vez, ficamos com quantos retângulos? Deixa eu ver. Ó, tem dois. Tem esse e tem esse aqui. Dois já retângulos. ficamos com dois retângulos, aí, certo? Peraí, não tinha nenhuma dobra. Um retângulo. Nenhuma dobra, zero. É. Então, zero. Uma dobra agora, dois retângulos. Vamos dobrar mais uma vez? Vamos lá? Mais uma dobra. Tá dobrando aí, né? Tô de olho. Agora tô bem pertinho aqui, ó, olhando cara crachá. Na pupila. Dobramos mais uma vez, ficamos com quantos retângulos, professor Maurício? 1, 2, 3, 4. 4 retângulos. Duas dobras, 4 retângulos. Duas dobras, 4 retângulos. Dá para dobrar mais uma vez? Dá, com certeza. O professor Adelino tá dobrando aí também? Bem dobradinho. Mais uma dobra, então agora a terceira dobra, né? Dobra. 3 dobras. 3 dobras, vamos ver quantos retângulos? Ixi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 retângulos. E se a gente ficasse dobrando até onde a nossa gramatura aqui nos permitir, né? A espessura da folha, chega um momento que fica impossível de dobrar, né? Mas se a gente continuasse dobrando, né? Você já tem uma ideia aí? Se a gente dobrasse agora 4 vezes? Eu tenho uma curiosidade já. Porque, se dobrasse na quarta vez? Zero, só tinha um, que era o retângulo inicial. Dobrou uma vez, apareceram 2 retângulos. Eu sei de uma potência, como está falando de potência, que elevado a 1 é 2. E se levar a 2? Dá 4. E se levar a 3? Bom, deu 8 Deu retângulos. 8. E quem é a minha base, então? A base é 2. Olha aí, né? Então, com certeza, essa atividade interativa de uma simples dobradura de papel nos remete à potenciação que vai nos levar a uma função exponencial. Quer ver? Vamos resolver isso aí, vamos lá. Olhando lá no slide, então, a gente tem a seguinte situação, ó, como que acontece? 0 dobraduras, a gente não tinha dobrado nada. Quantos retângulos a gente tinha na folha? 1 retângulo. Uma dobradura, né? Quando dobramos uma vez, ficamos com 2 retângulos. Quando a gente dobrou 2 vezes, o que aconteceu? 4 retângulos apareceram. E quando dobramos 3? 8 retângulos, certo? Se nós dobrássemos 4 vezes, nós iríamos conseguir aí, na quantidade de dobras, 16 retângulos, né? Então, com certeza, isso nos remete a uma função exponencial, onde a base é 2 e o expoente é a quantidade de dobraduras, certo? Beleza. E aí, para você enxergar esses retângulos bonitinho, você pode estar usando uma canetinha para marcar, né, onde ficou marcado na folha, que você vai ver direitinho as dobraduras. É tudo bem legal. Então, se a gente colocasse na nossa máquina de calcular 0 dobraduras, o resultado? É 1. É 1. 2 elevado a 0 é 1. Regra. Se a gente colocar uma dobradura? 2 elevado a 1 é 2. Então o meu expoente, o meu x, é a quantidade de dobraduras. Perfeito. Se eu dobrar 2 vezes, na minha máquina entra o 2, vai sair? 4. Se na minha máquina de calcular entra o 3, sai? 8. E se entra o 4, sai? 16. Então, com isso, a gente faz uma introdução à nossa função exponencial. Olha aqui que legal, né? A gente já trabalhando a função exponencial, vocês não estão nem percebendo. Isso. E fica até um desafio aqui para eles também, bem legal, ó. Quantas vezes você consegue dobrar o papel? E aí, para ficar legal, pinte depois os retângulos que foram formados. Ó, no máximo, você conseguiu dobrar. Conseguiu dobrar no máximo. Pinta os retângulos que fiquem próximos ali com cores diferentes, para visualizar esse retângulo todinho. Fez, manda foto, vai ficar quase um... Como é que é o nome daqueles? Um mosaico, né? Um mosaico, vai ficar quase um mosaico. Faz lá, tenta ver. Isso mesmo, legal, né? Então, a gente já está introduzindo a função exponencial, porque a função exponencial, a característica maior dela é que agora o nosso x da máquina de calcular está no expoente. Está lá em cima, faz parte do expoente, não está mais na base igual na função afim, igual na quadrática, igual na modular. Está lá no expoente. Essa é a diferença, tá? O diferencial da função exponencial é esse. O nome já diz, exponencial, tem o x no expoente. Mas claro que agora a gente vai dar os conceitos e tudo mais para vocês entenderem melhor. Olha lá.
Então, quando a gente tem uma função exponencial, é aquela que tem a variável no expoente, então essa é a sua característica importante e principal. A variável x se encontra no expoente. Vamos lá, então, dentro das funções exponenciais, a gente vai mostrar alguns exemplos aqui. Olha lá. Primeiro exemplo, y igual a 2 elevado ao expoente x. Lembrando que o y é o mesmo que o f de x. F de x igual a 3 elevado a x mais 4. É um exemplo? É outro exemplo. É outro exemplo. Y igual a 0,5 elevado a x. E o último exemplo, y igual a 4 elevado a x. Muito bem. Todos esses são exemplos, né, de funções exponenciais. Temos, então, podemos fazer agora a nossa lei de formação, não é? Aquela lei que forma toda a nossa função. Ela é dada por f de x ou y igual a elevado a x. Então agora tem a de novo? Tem a de Mas novo. agora tem b, tem c? Não? Só o a? Então esse a é um número real. Só com um detalhe, ele é real. Só que ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Maior do que 0 significa o quê? O a não pode ser negativo. Muito bem. Diferente de 1, por quê? Porque se ele for 1, não vai mudar nunca, porque o 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Então a gente exclui o 1, né? Então esse a vai ser positivo e diferente de 1. Então a gente precisa primeiro sempre analisar, né, se a nossa função é ou não é exponencial, porque ela tem uma condição para ser, né? Na reta numérica significa isso aqui. Lembra quando a gente colocou os números na reta? Olha lá, então eu tenho um número, uma reta positiva, né, maior que 0 para a direita. E temos aí a exclusão do 0 e a exclusão do 1, por isso bolinha aberta. Então temos que todos os números entre 0 e 1, pode ser? Pode ser o 0,5? Pode. Na base? Pode. O meu A é a base, tá? Vamos lembrar que o A é a base. Pode ser os valores acima de 1? Pode. Mas a bolinha aberta no 1 e no 0, porque exclui esses dois valores. E o mais legal de tudo, depois vocês vão descobrir, quando estiver entre o 0 e o 1, ela vai ter uma característica. Quando estiver depois do 1, vai ter outra característica. E aí vamos praticar, verdade. Se ela é exponencial ou não. Primeiro vamos olhar, né? Vamos analisar? Vamos lá. Vamos lembrar que para ser exponencial, a nossa base, o nosso A tem que ser maior que 0, diferente de 1. Então vamos lá, na primeira, é ou não é? Bom, o A é 5. O A é 5, né? A minha base é 5. É maior que 1? É maior que 0? É diferente de 1? Então, sim, é um exponencial. Agora aqui, quem é o nosso A? O A é 10. Maior que 0? Diferente de 1? Também. Então, beleza. Agora, 2/3 é a minha base? É minha base, né? F de x igual a 2/3. 2/3 é aproximadamente 0,66666. Ou seja, pode ser? Pode. Maior que 0. É diferente de 1. Muito bem. Continuando a nossa análise, vamos lá verificar se é exponencial. Olha a letra D. Não é. O A é x. O nosso x tem que estar no expoente e não na base. Então, esse caso não é função exponencial. Mais uma perguntinha, y igual a 10/3 elevado a menos 2? Não é nem função, nem equação. É um valor numérico apenas, né? Beleza, e agora? F de x igual a 2/3 elevado a 0? Também. Cadê o x? Não né? tem x? Pois é, não tem o nossa incógnita, a nossa variável, né? Beleza, então? Aí... Então, a gente já consegue aí distinguir, né, decifrar se é ou não é exponencial. Mas aí fica sempre aquela perguntinha, nós já vamos de começo já matar a charada. E será que isso se aplica em algum lugar? A gente já viu na folha de papel, né? Uma simples dobra de folha de papel, a gente está trabalhando a função exponencial. Mas será que tem mais algo aí da pegada do momento, de vocês, né, que envolve tecnologia, que tem como a gente englobar aí, inserir o nosso assunto da aula de hoje? Eu tenho uma ideia, mas não vou falar não. Não vai falar? Eu tenho uma ideia. Que assim,
toda semana, todo mês, eles lançam um novo com uma memória maior. Né? Todo mês tem, né? E é assim muito rápido, né? Você compra um hoje, a memória tem tanto, amanhã tem o outro parecido com a memória bem maior. Não, e eu falo mais também a questão de publicação, né? Tá tudo muito rápido, né? Tem que tomar muito cuidado, né, nas redes sociais, porque quando uma pessoa publica alguma coisa, o negócio deslancha aí, é muito ligeiro, né? Então vamos ver a tecnologia aplicada à matemática ou a matemática aplicada à tecnologia. Olha lá. A comunicação digital evoluiu tão rápido de uns tempos para cá que tem muitos jovens por aí pensando que o mundo já nasceu com essa tecnologia. Em 1989, a internet começou a ser utilizada no Brasil para fazer pesquisas. Só em 1995 ela foi utilizada para propaganda e mídia. Atualmente, a internet é a ferramenta mais utilizada pelas pessoas, independente de idade. E para fazer quase tudo: compras, cadastros, saques, pesquisas e relações interpessoais. A velocidade com que a internet cresceu, levando informação em poucos segundos a milhares de pessoas, é caracterizado como função exponencial. Mas afinal de contas, o que esse assunto de internet tem a ver com função exponencial? E aí, o que será que tem a ver, né, professor Maurício? Olha, hoje a gente recebe informações e notícias em tempo real, né? Aconteceu alguma coisa no Japão, acabou de acontecer, nós já ficamos sabendo aqui no Brasil. Às vezes notícias trágicas, né? Tristes, como de guerra e tudo mais, mas é praticamente instantâneo, né? É a geração miojo, em 3 minutos ou menos, já está no mundo inteiro, né? Então aqui, ó, vamos chegar mais perto para vocês verificarem, olha aqui como que funciona. Faz, e aí 15 já copiam, né? E é rápido. Manda. 225 listam, já está nas listas de tudo quanto é grupo, de tudo quanto é coisa. 3.375 republicam. Oh, meu Deus, olha aí como que é rápido, né? Republicam. E aí 50.625 comentam. Aí vai o comentário, né? Se é um comentário bom ou nem tanto, vai depender da publicação, né? 759.375 visitam aquela situação, aquele canal, né? Vocês podem ver que o nosso canal da Mediação Tecnológica cresceu muito, né? No número de inscritos, né? A gente tinha, em média, aí, 6 mil inscritos no canal antes pandemia, atendíamos mais aos nossos alunos e hoje em dia temos quase 70 mil inscritos, porque com a pandemia foram muitas visualizações e muitos usos, né, das aulas da mediação tecnológica no restante do estado de Rondônia. Então, falar em inscritos, descobri esses dias que nós temos alunos do primeiro ano que estudam na mediação e não estão inscritos no canal. Não acredito, não. Me custa acreditar. E isso aqui é legal porque, assim, é legal e não é legal. Porque nós temos situações, né, dos dois pontos. Nós temos situações de acontece fato que não é verdade, alguém publicou lá, foi. E isso acaba danificando a vida de quem teve essa fofoca. Depois vamos ver que a fofoca também se propaga dessa maneira. Mas também nós temos muitos casos de pessoas hoje que estão famosas somente usando a rede social, que eram pessoas que ninguém nem conhecia. Mas de repente usando algum aplicativo, como, né, fazendo vídeos, fazendo tal, dancinha, fazendo não sei o quê. Foi publicando. Acho que vamos fazer um canal das nossas paródias. Olha aí, ó. Então, né, o que acontece? É muito cuidado, né, porque realmente a rede social, ela toma uma proporção muito rápida, né? E isso tem a ver com a matemática, tem a ver com a função exponencial, e a gente vai ver agora, olha lá. Então, a gente vê que se a gente tem que faz, 15 copiam, né? A internet está em busca aí da nossa matemática, né? A matemática está aplicada. Ou seja, a gente tem uma função exponencial onde o nosso a nossa base é 15. E aí a gente continua fazendo o nosso exemplo. Por exemplo, 15 elevado a 0. É 1. É 1 faz. 15 elevado a 1. 15 copiam. E 15 elevado a 2? 225 listam. E assim por diante, né? E aí, professor, mas como é que eu vou descobrir quem é esse A? É só você observar que na primeira linha sempre vai aparecer só 1. Por quê?
Porque todo número elevado a zero é 1. É igual do retângulo, né? Quando a gente tinha nenhuma dobra, um retângulo. Então, todo número elevado a zero é 1, por isso que sempre o primeiro número aí na nossa sequência vai ser 1. E aí o próximo número vai ser o número da minha base. Sim, né? que é a Expoente potência elevada a 1, né? E agora vamos fazer uma revisãozinha de potenciação, porque a gente já disse que vai ser necessário lá na hora de resolver as equações e as funções, tá? Relembrando da paródia, mas também relembrando aí a parte prática. Bora ver. Revisão de potenciação. Vamos lá. Multiplicação de potência com a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Exemplo, 6 elevado a 5 vezes 6 elevado a 8. Vai dar 6 elevado a 5 mais 8, 13. Então é a paródia, né? Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Mas se for dividir, não vou me distrair, né? Agora os expoentes eu vou subtrair. Dividir é o mesmo que pode ser na fração ou pode ser também daquele jeito, né? 3 elevado a 7, aí bota aí a nossa operaçãozinha, vai dar na mesma, tá? E se for fração, toda fração é uma divisão, então tranquilo. Temos também aquela propriedade onde a gente pode separar, né? Se está multiplicando, a gente separa em 2 com o mesmo expoente, né? Assim como na divisão, certo? São expoentes diferentes, né? Por isso que eu vou dividir. Aqui, Se fosse o mesmo expoente, eu ia aumentar 1. A base aqui. A base é diferente. Isso, então o expoente é o mesmo, né? Isso. Tanto na divisão quanto para a multiplicação, tá? Perfeito. Então, relembrando isso aí, a gente vai também agora alguns tópicos da radiciação, transformando em potência, enfim, vamos lá. Bom, na radiciação, na potência, na verdade, quando o expoente é uma fração, essa potência vira uma radiciação. Não esqueça disso. Quando o expoente da potência é uma fração, na verdade eu tenho uma radiciação. Se meu expoente é negativo, eu vou transformar a minha base, né, vou inverter a minha base. Isso mesmo. Então, se eu tenho 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3. E agora elevado ao quadrado, né? Potência de potência, multiplicamos os expoentes. E aqui aquela nossa técnica básica, né? Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Beleza! E agora a gente vai na notação científica, também algo muito usado na física e que a gente vai mostrar aqui para vocês qual o procedimento já avançando o sinal aí. Quando você chegar lá em física, de novo, você vai dizer, já vai tá isso aí os professores de matemática já me ensinaram, né? E aí, o que será, para que serve, né? Para que serve isso, será? Notação científica. Deve ser para fazer trabalho, né? Porque eu sei que quando vai fazer trabalho tem que colocar... Trabalho científico, né? Não sei o que é científico, acho que deve ser isso aí. Para que serve essa notação científica? Para representar números muito grandes ou muito pequenos. Vamos mostrar para vocês? Olha lá então. Notação científica é também denominada por padrão ou notação em forma exponencial. É uma forma de utilizar potências de base 10 no intuito de representar números muito grandes ou números muito pequenos. Muito usado na física e também na química. Vamos ver então? Tem mais. Um exemplo aqui de um número muito grande. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 mil quilômetros. Milhões de quilômetros. Beleza, né? Ah, mas eu não quero escrever esse número grande assim, não. Então, o que eu vou fazer? Vou dar os pulinhos com a vírgula, né? Então, se eu tenho aqui, né, 150 milhões, eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu parei aqui, ó. 1,5 vezes 10 elevado na oitava potência. A minha base é 10, o meu expoente é 8. E a pergunta que muitos fazem, mas por que 1,5, professor? Porque na notação científica, o número que eu vou representar em notação científica tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Por isso, 1,5. Muito bem. Se eu andei com a vírgula para a esquerda, meu expoente é positivo. Vamos mostrar agora um número muito pequeno. Por exemplo, o raio do átomo de hidrogênio
é de aproximadamente 0,000000005. Vai ser fácil fazer, né, professora Adelina? 0, 0, 0, 0. Vamos lá, então, eu vou dar os pulinhos com a vírgula também. Então, a minha vírgula tá aqui, não tá? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andei com a minha vírgula para a direita, o meu expoente é negativo. Perfeito. É só pensar, né? Se eu estou fazendo um número se eu quero um número maior ou menor. Nesse caso, a minha base é 10 e o meu expoente é menos negativo 9. E aí ela colocou esse ponto bem legal. Olha só aqui, vamos só bater aqui, vai ficar bem legal. Quando nós pegamos a distância entre a Lua e a Terra, o Sol e a Terra, né? Ou foi a Lua? Não lembro. Nós fizemos o quê? Sol e a Terra. Sol e a Terra. Nós achamos um número muito grande. Quando eu joguei esse número em notação científica, esse número ficou pequeno. Menor. Então ele ficou menor do que o número original. Ou Nesse seja, caso, o expoente é positivo. Eu peguei o raio do átomo de hidrogênio, que é um número muito pequeno, e deixei ele no número maior. Eu peguei o número que é 0,0000005 e transformei no número 5. O 5 é maior do que o outro número. Expoente é negativo. Muito bem. Se lembrar disso, é batata. E claro que é hora de praticar. E a gente vai fazer uns exemplos junto com vocês. Olha lá, então vamos passar tudo para a notação científica. Vamos ver, potência de base 10. Então vamos lá? Aqui, ó, temos a nossa vírgula aqui. Vamos dar os pulinhos? Vamos. A gente quer chegar onde? No 5,6, né? Já podemos colocar aqui, ó, 5,6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes 10 elevado a 13. Positivo. 5,6 é menor do que 56 quadrilhões, eu acho. Aqui, ó, eu quero chegar aqui, ó, 7,65, porque o meu número sempre vai ficar entre 1 e 10, né? Então aqui eu também quero chegar aqui no 2,34, aqui eu quero chegar aqui, ó, no 1,23, aqui eu quero chegar aqui, ó, 8,4285 e aqui eu quero chegar aqui em 7,2. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, porque minha potência de base 10, né? Isso é a notação científica. Agora vamos dar os pulinhos com a vírgula. Vamos lá? Quantas casas eu mexi com a vírgula? Isso, então aqui, começou aqui, né? Quero chegar lá na vermelhinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que agora, negativo, tá? Agora aqui, minha vírgula é como se estivesse aqui, porque é um número inteiro, né? E eu vou dar os pulinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Positivo. Vamos lá agora aqui? 1, 2, 3, 4. 4, negativo. E agora aqui, eu tenho um número inteiro, eu quero chegar lá no vermelhinho. 1, 2, 3, 4. Positivo. E agora daqui do 7,2 eu vou chegar lá no vermelhinho também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Beleza. Negativo. Negativo. Ficou maior menos do que o original. 7. Então é só isso. É só você fazer o deslocamento da vírgula, tá? À medida que você desloca a vírgula de lugar, você tá resolvendo um problema, né? De número muito grande ou muito pequeno. Na base 10, porque a base 10 ela é aquela que não vai fazer diferença, né? Se você tiver 10 elevado à quarta, é o 1 com 4 zeros, 10 mil, né? Então, se você multiplicar esse número aqui por 10 mil, você vai ter o número original. E a base 10 porque é a base que nós usamos na nossa contagem, né? Base decimal. Isso mesmo. Fácil, né? Então, notação científica é tranquilo. Vocês vão ter isso nas atividades de sala, então é bom que vocês praticam. É só deslocamento de vírgula para a direita ou para a esquerda. E muito cuidado com o sinal, né? Então, se é sinal positivo ou negativo no expoente. Beleza. Tem questão do Enem que caiu assim, né? E não são poucas. Verdade. E para finalizar, vamos ao nosso Brincando com os Números? Olha lá, o Brincando com os Números da aula de hoje, a pergunta é, tá lançado o desafio. Qual é o valor da interrogação? Temos ali uma interrogação. Nós temos o número 12, temos o número 13, temos uma interrogação, temos o número 16, o 14, o 11, o 5 e o 8.
E aqui dentro, na roleta mágica, aqui também temos alguns números, é verdade, né? Olha lá, tem O 7, 1, o 4, o 7, 7, o 9, o 8, o 5 e o 7. E aí, a pergunta é, qual é o valor nessa interrogação? O que está acontecendo aqui dentro, né, nessa roleta mágica aí, com esses números que também estão externos aí? Está acontecendo alguma coisa e você tem que descobrir a lógica para chegar ao valor da interrogação. Beleza. Certo, certo? Certo. Então, com certeza, se está lançado o desafio, é para vocês esse aí, né? Então, junto com as atividades de sala, traga a resposta aí pra gente, beleza? Até já!